Obrigado, pastor. Uma honra para mim estar aqui com vocês desde sexta-feira. Tem sido uma experiência muito boa. Quero agradecer muito a Deus esse tempo de louvor que eu fui ministrado aqui nesses dias, especialmente hoje de manhã, com esse cântico sobre a bênção de Deus na sua casa, nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Eu fui muito abençoado, eu quero agradecer, e muito abençoado pela companhia antes e pós-culto, os bate-papos, revendo algumas pessoas, uma alegria muito grande para mim. Um dia especial, Dia das Mães, né? Minha mãe já partiu para o Senhor. Minha mãe era uma festeira e uma mulher que tinha uma fé como quem fosse viver 400 anos aqui, fora a vida eterna lá. Ela estava com 86 anos quando partiu, e ela tinha sonhos, ela ia guardar dinheiro para fazer não sei o quê, ela tinha sonhos para sempre, ela não tinha, não é noção de que não ia morrer, mas ela vivia como se não fosse morrer, e era muito interessante. E ela morreu como quem viveu intensamente. Nos últimos dias dela, ela estava muito doente, muito doente. Eu fui para São Paulo correndo para vê-la, fiquei com ela alguns dias, e teve um dia que ela disse: filho, a mamãe tem que ir, eu não estou aguentando mais. Eu falei: mas mamãe, você sempre gostou muito de viver aqui, e como é que é isso? Ela falou: não, o meu amigo já falou para mim que vem me buscar. Eu falei: mamãe, que amigo é esse? E ela disse: Jesus, meu filho. Ele falou que ele vai me levar no colo dele, para eu não ter medo, só para eu fechar os olhos e pronto. Ele vai me levar para a vida eterna. Eu falei: não, mamãe, mas com quantos anos suas irmãs morreram? Fulana com 94, outra com 92, outra com 96. Eu falei: então, mamãe, tem mais uns 10 anos para a senhora ficar com a gente aqui, né? Ela falou: não, filho, eu estou muito cansado. E eu falei: a senhora quer mesmo ir embora? Ela falou: quero, Jesus falou que vem me buscar, ele vai me levar no colo. E eu falei: então, eu vou entregar a senhora para Jesus, não tem outra alternativa. Ela falou: tá bom, né? E mamãe era uma graça, sabe? Ela era diferente. E meu irmão estava comigo, eu falei: mano, senta aí do outro lado da cama, pega na mão da mamãe, eu vou pegar na outra mão. Botei minha mão na cabeça dela, não tocando assim em cima da cabeça dela, e falei: Senhor Jesus, o Senhor é amigo da minha mãe, e você falou que vai buscar a mamãe para levar no colo. Então, eu e o meu irmão aqui estamos dizendo para o Senhor: pode vir, leva a mamãe. E quando eu falei amém, a mamãe estava assim deitada, ela estava muito doente, deitada com a cabeça no travesseiro, ela fez assim com a cabeça, tum. Eu olhei para o meu irmão, ele olhou para mim, eu falei, e olhei para ela, a mamãe estava assim, com um olho só. Eu falei: mãe? Ela disse: acho que eu não fui. Aí eu falei: mãe, então vamos fazer um acordo? Vamos deixar esse assunto para o teu amigo? Ele resolve o dia. No dia seguinte, ela foi embora. No dia seguinte ela partiu e o Senhor a levou. Então, lógico que eu tenho muita gratidão a Deus por ser mamãe quem foi. Eu tenho certeza que muito do que ela o foi, eu o sou, porque o ambiente de uma casa se perpetua nos filhos até a 5ª geração. Então eu louvo a Deus por isso. Nós estamos vivendo dias os mais incríveis da história do mundo. Ninguém imaginava que iríamos enfrentar a chamada pandemia. Dezembro de 2019, 7 bilhões e meio de agendas estavam preparadas para o ano que vem. Viagens, passeios, trabalho, tantas coisas estavam agendadas em dezembro de 2019. 7 bilhões e meio de agendas. E Deus lá no céu, eles nem sabem o que vai acontecer em março. E veio então forte para o planeta Terra a pandemia. Um vírus diferente de todos os vírus existentes até hoje, desde que o mundo foi criado, 4 bilhões e meio de anos atrás.
Todos os vírus existentes no planeta eram vírus regionais. Eles não podiam conviver em outras condições atmosféricas diferentes das quais eles nasceram, viveram. Se ele vivia no calor, não poderia com o inverno. Se vivia no inverno, não poderia com o calor. Este vírus pode viver em qualquer situação atmosférica, em qualquer temperatura, em qualquer situação do mundo, no frio, no calor, na primavera. Não há problema para esse vírus. Que vírus fantástico! Outra coisa desse vírus é que ele é um vírus extremamente ético e moral, porque ele sabe respeitar lugares, situações e horários. Até às 8 da noite ele não pega. De 8 da noite às 6 da manhã, ele se associa com Drácula e sai atrás de você. Se você entra num restaurante, entre com máscara, mas ao sentar-se, pode tirar a máscara, o vírus respeita. Mantenha distanciamento social, mas no avião ele compreende que você está grudado, ombro a ombro, coxa a coxa, com outras pessoas e com o banco da frente no seu nariz, mas ele sabe que você está numa situação desconfortável e no avião ele não pega você. É muito interessante esse mundo que nós estamos vivendo. Sabe, a expressão "se Deus quiser" nunca teve tanto sentido para mim como agora. Se Deus quiser mesmo. Outra coisa, eu acho que Jesus achava que a gente ia ter uma pandemia um dia. Porque a oração que ele ensinou para a gente é uma oração para esse tempo. Uma oração difícil. O pão nosso não é mais o meu pão. Agora eu tenho que me preocupar se o meu vizinho tem, se minha família tem, se meu irmão tem. O pão não é mais meu, é nosso. Será que nós estamos conseguindo democratizar, horizontalizar as nossas orações? Senhor, me abençoa. Senhor, nos abençoe. E quando Jesus fala o pão nosso, ele fala de cada dia. Nos dá hoje. Jesus para com isso, pede logo para o ano todo. Não. Na pandemia, como viver no deserto, dependeremos do pão de cada dia caindo do céu. Que tempos incríveis nós estamos vivendo. E neste tempo incrível, Deus deseja que você seja igual a Maria. Mulher, Deus deseja que você seja uma Maria. Homem, Deus deseja que você seja uma Mário. Maria. Eu queria falar um pouquinho sobre Maria para você. Nós evangélicos não falamos nada sobre Maria porque os católicos falaram demais e botaram umas doutrinas mais ou menos difíceis, porque os católicos seguem a Bíblia mais a tradição da igreja. E na tradição da igreja, eles disseram que Maria não é só mãe de Jesus, mas ela é mãe de Deus. E é muito difícil Maria ser mãe de Deus, porque Deus é existente eternamente antes de Maria. Então, por causa de alguns aspectos, talvez, da teologia católica, nós evangélicos nos divorciamos completamente dessa mulher maravilhosa. Há perto de 150 citações de Maria no Novo Testamento. Só no livro de Lucas há 50. Maria é citada o tempo todo no Novo Testamento. A casa onde Maria morou, na cidade de Éfeso, provavelmente com João, pós a ascensão de Jesus, até hoje é visitada de maneira impressionantemente grande pelos muçulmanos, que honram Maria muito mais do que os evangélicos, e a veem só como uma mulher. Maria é uma mulher impressionante. Foi a mulher mais honrada do mundo. Não houve mulher mais honrada até hoje do que Maria. Não houve. Não só mulher, qualquer ser humano. Nenhum ser humano foi honrado no planeta Terra como Maria o foi, porque dela saiu, ela deu a luz ao Salvador do mundo.
Nenhuma outra mulher teve este privilégio de suas entranhas sair o Salvador do mundo. Mas há uma mulher, ou há pelo menos um ser humano, que será honrado mais do que Maria. É aquele ser humano que estiver evangelizando a última nação da terra a ser alcançada. A Bíblia Sagrada diz: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que significa então? Então significa que tudo que vem antes, tudo que vem depois do então, só vai acontecer depois de ter acontecido tudo que vem antes do então. Então, entendeu? O que significa então? Então significa que tudo que vem depois do então, só vai acontecer depois de ter acontecido tudo que vem antes do então. O que vem antes do então? E este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, não países, nações. Quando isso acontecer, virá o fim. O que é o fim? É o resumo do Apocalipse. O fim dessa história, a instalação do reino de Cristo, a vida eterna. Isso só vai acontecer depois de todas as nações. E eu posso imaginar um missionário, provavelmente será uma missionária, porque as mulheres são mais valentes do que os homens. Tem mais mulher no campo missionário do que homem. Os homens, quando muito, gostam de ser pastores e não deixam nem que as mulheres o sejam, na maioria dos casos. E é muito interessante, porque no Novo Testamento não tem nenhum ser humano com o título de pastor. No Novo Testamento não tem. Nenhum homem no Novo Testamento foi chamado pastor. Mas os homens hoje, nós somos pastores, as mulheres não. Porque elas vão ser missionárias. Elas vão para o campo. Provavelmente esta pessoa, quando estiver evangelizando sem o saber a última nação da terra, e quando a quantidade de pessoas daquela nação se converter segundo a vontade de Deus, trará o Salvador de volta ao mundo. Esta pessoa será a pessoa tão ou mais honrada do que Maria. Mas eu queria ler o Novo Testamento no Evangelho de Lucas com você, no capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler só um pedacinho e dizer 4 marcas na vida de Maria que cada Maria e Mário dessa igreja deveriam ter. Lucas 1, 26. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala perdão, espera, misericórdia, qualquer coisa assim. Muito bem, quem tem Bíblia de papel, levanta aí que eu quero ver. Quem tem Bíblia de papel? Bíblia eletrônica, levanta. Nossa, o mundo mudou. Ore a Deus para a internet não acabar. E baixa uma Bíblia inteira no seu telefone que não dependa de internet. Que só dependa da bateria. E uma bateria que não precisa carregar na energia elétrica, porque se acabar, vai acabar a sua Bíblia. Ou tem um backup de papel em algum canto. Diz assim no versículo 26, no 6º mês Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. O José era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O nome mais repetido na história da humanidade até hoje. Maria, Miriam, tudo descendente de Maria. Alegre-se, o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, abençoada, agraciada. Você ganhou uma graça, você ganhou um presente. O Senhor está com você.
Pode imaginar o anjo falando isso para ela? Há uns anos atrás, quando eu estava pregando, uma criança disse para a mãe dela: mãe, eu posso ir lá falar com Jesus? A mãe disse: Jesus? Onde ele está? Está lá. E apontou para mim. Porque a mãe falava para a criança: vamos na igreja ver Jesus, vamos na igreja ver Jesus. E ele pensava que era eu. Mas o mais legal é que numa outra ocasião, uma criança disse para a mãe: mãe, eu estou vendo Deus. E a mãe disse: não é Deus, meu filho, é o pastor. Não, mamãe, eu estou vendo Deus. Filho, não é Deus, é o pastor. Não, mamãe, está do lado dele, você não está vendo? Ele está com você. O nome dele vai ser Emanuel, Deus comigo, Deus com você, Deus com a gente. Ele disse isso para Maria. Uau, alegre-se, Deus está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Primeiro falar: fica feliz, Maria. Agora não fica com medo, tá? Você quer uma notícia boa? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Você quer qual a primeira? Ele nem perguntou, vou te dar notícia boa. Fica alegre, Deus está com você. Em outras palavras, se segura nele, porque a bucha vem quente agora. Não tenha medo. Perturbada ela já estava. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande, será chamado Príncipe da Paz. Será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, porque ele é descendente de Davi, e Deus prometeu para o Davi que não faltaria descendente para sempre no trono de Davi, e último e eterno rei do trono de Davi chama-se Jesus. Ele reinará para sempre, não por alguns anos, sobre o povo de Jacó. Jacó, lembra? Eu também chamava Israel. Seu reino jamais terá fim. Aí a Maria falou para o anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e no poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, porque a semente que entrará em você não é de homem, não é de um ser em pecado, é do próprio Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Ela e o marido não tinham filhos, ambos eram sacerdotes, mas ela vai engravidar. Maria respondeu no versículo 38: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Nós, quando chega o Natal, olhamos para cartões de Natal e enxergamos Maria com Jesus no colo, ou então Jesus na manjedoura, o Zé do lado, a Maria olhando para ele assim, o Zé olhando para ela assim, os bichinhos todos com aquela carinha assim, né? Os 3 reis magos ali do lado, aquela estrelinha em cima, e a gente fala: que lindo, que dócil, que cálido, que paz. Mas para pensar.
Tem uma garota que está noiva. No tempo dela, o noivado era igual ao casamento. Tinha que ter divórcio para acabar o noivado. Era muito complicado. E uma menina que se divorciasse estava condenada a nunca mais se casar na cultura e na religiosidade judaica. Se ela aparecesse grávida, ela seria apedrejada. Aí essa menina recebe a visita de um anjo. Está doida? Anjo o quê? Se alucinou, menina. Não, o anjo veio e falou para mim, e era o Gabriel ainda. Ele mostrou a ID dele, era o Gabriel. E ele disse para mim, o Espírito de Deus me cobrirá e eu vou ficar grávida. E ainda assim tem mais uma coisa, vai nascer o Salvador de mim. Ora, lógico que os profetas do Antigo Testamento estavam falando sobre isso. As pessoas que eram estudantes da Bíblia naquele tempo, ou que iam às sinagogas ou ao templo, elas sabiam dessas histórias, ela era descendente de família sacerdotal. Provavelmente Maria conhecia a Bíblia que tinha naquele tempo, que era o Antigo Testamento. Mesmo assim, chega um anjo para ela e fala, você vai ficar grávida sem ninguém chegar perto de você. E não é que a Maria engravida mesmo. E quando ela engravida, ela vai falar assim, Zé, vem cá, meu noivo, tem uma notícia para dar para você. E o Zé fala, fala querida, eu estou fazendo hora extra para caramba para poder comprar os móveis da gente. Ela falou, mas Zé, preciso te falar uma coisa, eu estou grávida. O Zé fala, não brinca, não me assusta, pelo amor de Deus, não vem com essa história. Imagina grávida de quem? Se eu nem chego perto de você, no nosso namoro eu não posso ficar perto de você sozinho nunca, só tenho que ver de longe. Esse é o namoro judaico, eu só posso falar, oi querida, oi querido, como vai sogrando, só isso, não tem, a não ser que com o meu olho alguma coisa foi aí, porque desejar, eu confesso para você, que já passou pela minha cabeça, como é que vai ser a nossa lua de mel? Lógico, eu sou ser humano, né? Mas Maria, pelo amor de Deus, não vem com essa história. Ela falou, estou grávida. Maria, pelo amor de Deus, para com isso. Você está imaginando a confusão que vai ter, Maria? Ela falou, mas eu estou grávida mesmo. Põe a mão aqui na minha barriga. Vê que está crescendo, está meio durinha. E sabe, assim, aqueles encontros mensais que eu tenho com aqueles panos todos, não estou tendo mais. O Zé amava tanto a Maria, que disse, Maria, eu não sei o que dizer, eu não sei se eu me mato ou se eu mato você. Porque Maria, essa história ninguém vai acreditar. Maria, eu não estou acreditando. Maria, pode confessar, foi algum menino, você foi violentada, ou você tem um namorado secreto. Maria, conta para mim quem foi. Não precisa nem, eu não quero nem saber quem foi, Maria, mas só me fala, você realmente transou, não foi? E ela, Zé, acredita em mim. Já viu essa história? O Zé fala assim para ela, Maria, talvez tenha sido só uma única vez que você assim não se controlou. Você sabe, né, Maria? Porque coisa para dar errado basta uma vez, né, Maria? Já viu? Menina chegar por pai, eu estou grávida, mas foi uma única vez, pai. Assim, basta uma, para dar errado basta uma. É assim. E a Maria, Zé, você não crê em mim, né? Então, como é que nós ficamos? O Zé fala, Maria, tudo que eu não quero é que você seja apedrejada, morta, eu estou decepcionado, acabou com a minha vida, eu não sei nem se eu quero viver mais, mas a única coisa que passa pela minha cabeça é que eu vou fugir, vou embora, vou desaparecer, pelo menos eu fico como culpado de te engravidar, e a gente estava noivo, e quem sabe nessa situação, alguém libera você do apedrejamento, estou indo embora. Deus fala para o Gabriel. Eu já imaginava que ele não ia aqui, Gabriel. Vai lá e fala com ele. Eu falei para o Senhor Jesus, eu falei para o Senhor que essa história ninguém engole.
O noivo não ia engolir uma coisa dessa, e agora está essa situação. Então Deus fala, corre lá e dá um jeito e faz o Zé crer. E está lá o Zé e vem um anjo. No sonho o anjo fala, Zé, ela não te traiu não. Fica do lado dela. O Zé volta para Maria e diz, Maria, Gabriel apareceu para mim. Agora é você com a historinha? Não, mulher é difícil, né? É. Aí o Zé fala, não, Maria, o anjo falou que é de Deus. Pode imaginar a confusão agora? Como é que a gente conta para os pais? Ninguém vai acreditar que foi Deus, vão acreditar que foi você, Zé. Eu não sei como é que a gente vai lidar com essa situação. Eu estou te contando tudo isso porque a gente olha os cartões de Natal e acha que o anjo chegou lá e falou, Maria, Deus vai botar um neném na sua barriga, você vai ser a mãe do Salvador. Jura? Ai, que legal, vou contar para todo mundo, vou pôr nas redes sociais, estou grávida de Deus. Você acha que foi assim? Foi a maior confusão na vida deles. E o menino vai nascer. E vão os 3 reis magos. Vocês lembram os presentes que os reis magos levaram? Vocês lembram? Um que era ouro, o outro era mirra, e o outro era o quê? Incenso. Gente, só podia ser homem. Olha os presentes que levaram para neném: ouro, mirra e incenso. Vá ser tapado assim na China. Não, na China está complicado. Em Marrakech, meu, que isso? Levar para uma criança ouro, talvez seja para o Zé, essa grana aqui é para você, porque vai dar um gasto danado. Ok, vai. Mas mirra, incenso. Ah, se fossem 3 rainhas magas, a coisa ia ser diferente. Elas chegariam lá e uma trairia uma caixa de fraldas descartável. A outra uma cesta com todos os óleos, loções e pomadinhas para o neném. E a outra trairia comida, bebida para fazer a visita. Afinal de contas, Maria estava morando na estrebaria. Então levaram, trouxeram chazinho, comidinha, fizeram aquela festinha, beijaram a Maria, oraram pela criança. Porque elas sabem, mulher sabe levar presente. A história ia ser tão diferente. Todavia, quando as 3 rainhas magas saíram lá fora, uma falou com a outra assim: você notou? O quê? O vestido da Maria. Horroroso. Horroroso. Um trapo. E o cabelo? Descabelada. Cabelo encebado. Você viu? Falou, eu reparei, mas o que eu reparei mesmo foi naqueles bichos dentro da casa, gente. Era pelo para todo. E o cheiro de cocô, cheiro de mijo. Credo, como alguém pode viver com uma casa cheia de gato, cheia de cachorro, desse jeito, pelo para todo lado, né? Aí uma falou, e a terceira quieta. E as duas falaram assim, e você? O que você reparou? Falou, eu não queria falar, mas eu achei que o menino não parece nada com o pai dele. Vamos deixar os 3 reis mesmo? Ouro, incenso, mirra, tá bom pra caramba. Deus sabe o que faz, né? Bem, mas eu estou contando toda essa confusão para você. Mais tarde, eles vão levar Jesus aos 8 dias no templo, porque a lei mandava isso. E mais tarde, Jesus, perto dos 10, 12 anos de idade, vai com o pai para as festas de Páscoa, ou qualquer festa que agora eu não lembro, e de repente, quando eles estão no caminho de volta para casa, percebe que Jesus não está com eles, voltam correndo. Jesus está no templo, dando um banho de Bíblia nos sacerdotes. E os pais falam, Jesus, que isso? Por que você não falou onde você estava? E ele vira para o pai e para a mãe e diz uma coisa impressionante: estou na casa de meu pai.
Peraí, seu pai é o Zé? Como assim estou na casa de meu pai? A Bíblia diz que Maria ouvia e guardava. Mais tarde, Jesus está grandão, 30 anos, um homão, bonitão, forte, moreno. Você acha que Jesus é loiro? Os meninos da Europa, lá na Idade Média, pintaram Jesus loiro porque eles queriam que Jesus fosse parecido com eles, mas Jesus era quase negro. Lá na Palestina, vai ver a escuridão dos meninos no sol, carregando tora. O cara era desse tamanho. Eu imagino. E Jesus está lá, no casamento em Caná da Galileia. Acabou o vinho. E todo mundo vai falar com a Maria. Porque a Maria era amiga dos pais da noiva. E ela estava ajudando na coordenação da festa, mas o chefe da festa era o mestre-sala. Sabe quem é o mestre-sala? Não é o menino da mangueira. É o coordenador geral da festança. É o catering, é o cara. Eles vão falar com a Maria. E a Maria vai dizer: eu não resolvo nada. Quem resolve é o filho. Jesus olha para ela e diz: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. O que significa isso? Significa que Jesus estava dizendo para ela: tchau, mãe. Desse dia em diante eu inicio o meu ministério na Galileia. Estou me separando de você. Estou deixando a sua casa, mãe. Esse era o significado daquela frase. Contando tudo isso para você, de tudo isso eu quero tirar 4 lições de Maria para as Marias e os Mários deste dia. Primeira lição: Maria se posicionou diante de Deus mesmo no ambiente da confusão social e familiar, como: eis aqui tua serva, faça-se na minha vida a sua vontade. Primeira lição: Deus espera que cada Maria deste dia e cada Mário deste lugar também, a despeito das confusões todas que esta frase possa trazer como consequência para você, dizer: eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo. Porque a maioria de nós, quando diz: Senhor, eu vou te servir, a gente entra com romance, com romantismo, com histórias de Disney. Ai, eu vou te servir, Senhor. Ai, que maravilha, paz perfeita, harmonia na casa. Não tem mais falta de grana, saúde absoluta. Aleluia, estou blindada, blindado. O fato de dizermos a Deus: eis aqui teu servo, eis aqui tua serva, não nos isentará do enfrentamento de situações difíceis. Mesmo assim, Deus espera que Marias valentes e Mários valentes possam dizer hoje: eis-me aqui. Você me ajuda, Deus, porque eu estou já com medo, mas eu estou dizendo: eis-me aqui. Quem fala eis-me aqui vai sofrer de Deus 3 palavras que eu aprendi com um pastor há uns anos atrás aqui em Orlando. As 3 palavras que eu pessoalmente mais temo quando eu falo eis-me aqui: sai, vem, vai. Quando eu falo eis-me aqui, eu fico com medo do sai, vem, vai. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Deixar.
Às vezes dizer, Senhor, eis-me aqui, significa, vai, deixa a tua casa, deixa a tua parentela, deixa esse sonho que você tinha, assume o sonho que eu tenho para você, sai daí, sai desse lugar, sai dessas amizades, sai deste ambiente, sai, e dói sair. Outra palavra, para aqueles e aquelas que disserem, eis-me aqui, eu sou tua serva, eu sou teu servo, pode ouvir de Deus, vem comigo, Pedro, desce do barco, vem comigo, pisa nas águas. Pode ser que Deus venha dizer para você, vem comigo, mas você fala, Senhor, para pisar aí, foi o que ele fez com Maria, vem comigo, mas vem comigo, eu te sustentarei. Eu realizarei milagres neste chão escorregadio onde eu quero que você pise agora. Vem, porque comigo, sempre é comigo. E aqueles que dizem, eis-me aqui, tua serva, teu servo, ele pode dizer, go, vai às nações, vai ao teu marido e pede perdão, vai aos teus filhos e pede perdão, vai fazer o que eu estou te mandando. Primeira lição de Maria no Dia das Mães desta igreja é a coragem, a despeito do que possa acontecer com você, dizer, eis-me aqui, realiza a tua vontade na minha vida. Amém? Amém. Segunda lição que a Maria dá para mim neste dia, aprende a meditar e a guardar as coisas que estão acontecendo e a palavra de Deus. Maria era uma guardadora da palavra porque ela era de linha sacerdotal, certamente ela foi educada na Bíblia e nas promessas, e quando o anjo veio, toda e qualquer mulher do mundo sabia que uma mulher seria visitada por Deus um dia, pois havia profecia, ela guardara a palavra. Quando a gente guarda a palavra, a gente tem mais coragem para aceitar os desafios. Mas por duas ocasiões, no capítulo 1 e no capítulo 2, no capítulo 1 no versículo 26, ou melhor, no capítulo 2, versículo 19, no capítulo 2, versículo 51, Maria olhava o que estava acontecendo e diz a Bíblia, guardava silenciosamente no seu coração. Haverá momentos na sua vida em que você deverá tão somente guardar para você, olhando as suas circunstâncias, percebendo por onde está Deus caminhando você e a sua casa, e guardando a palavra dele no seu coração, isso lhe dará condições de prosseguir. Quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, que garantiu o que Cristo fez na cruz por mim, no Calvário, eu sendo pecador dos piores, Ele morreu na cruz por mim, mesmo sabendo que depois da minha conversão, eu pecaria de novo, mesmo assim Ele morreu na cruz por mim, por quantos pecados meus foram do passado perdoados, do presente perdoados, e os do futuro já foram perdoados, porque a graça de Deus é maior do que os meus pecados. Quando eu lembro da graça que me aceita, independente de quem eu sou, e quando pela fé eu olho para o futuro que me aguarda, Apocalipse capítulo 5, todas as nações da terra diante do trono louvando a Deus, e eu vou olhar, de um lado está a mamãe, vou olhar do outro lado está a Rafa, vou olhar do outro lado estão os meus amigos, vou olhar ali para frente está o apóstolo Paulo. Quando eu guardo no meu coração o meu passado e o meu futuro por Deus abençoado, eu olho as circunstâncias da vida e às vezes preciso calar. As coisas estão acontecendo como Deus disse estariam acontecendo. O que é a pandemia para mim? Só um pequeno gesto
do dedo mindinho de Deus sobre esta terra. Outro dia eu perguntei: Deus, você está movendo o planeta inteiro só para falar comigo? Isso é uma não inteligência econômica muito grande. Porque o Senhor parou aviões, barcos, navios, carros, táxis. O Senhor parou trens, o Senhor parou comércio, o Senhor parou fábricas, o Senhor parou turismo, o Senhor parou viagens, o Senhor parou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, para ensinar algo para mim. Eu nunca vi o Senhor fazer isso na história. E Deus falou: já fiz. Já fiz. Outro dia eu queria que o Zé saísse de Nazaré e fosse para Belém, porque eu tinha dado uma profecia de que o Salvador ia nascer em Belém, e o Zé se aprumou em Nazaré, fez amizade, trabalhou lá, construiu casa. O cara não ia sair de Nazaré de jeito nenhum. Então eu meti na testa do faraó o desejo de fazer um recenseamento no mundo inteiro. E eu botei o mundo inteiro para viajar. Não tinha um jegue sem alugar, não tinha um espetinho de gato na estrada que não estava sendo vendido, ladrões à vontade, assaltando todo mundo, todos os hotéis lotados, todas as pensões lotadas. Eu movimentei o planeta porque eu queria fazer o Zé ir daqui e ali. Sabe, eu olho as coisas e as tento interpretar desde o ponto de vista do sonho de Deus para a humanidade. Ah, mas no Brasil morreram 400 mil pessoas. Ah, isso é só de Covid, fora câncer, dengue. Deve ter 1 milhão de pessoas que morreram nos últimos anos, no último ano e meio do Brasil. Por que contar só o Covid? Sem falar nos atropelamentos, morrem mais pessoas atropeladas no trânsito de São Paulo num ano do que 10 vezes o que o Covid fez. Morre mais gente atropelada em trânsito no planeta Terra por ano do que matou na Segunda Guerra. Por quê? Só o Covid a gente olha. Há um plano, um projeto de Deus sobre a terra, e quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, eu não tenho respostas para a pandemia, eu não tenho respostas porque Deus deixou seu pai morrer, sua avó morrer, sua irmã morrer, seu filho morrer, eu não tenho respostas, mas eu guardo no meu coração aquele que está guardando o meu tesouro. Ele conduzirá a minha vida e a história desse planeta pelo caminho que Ele quer. Só me ajuda, ao guardar tudo isso no coração, entender o que você quer de mim. De mim. Terceira lição: Maria louvava pela fé. O cântico de Maria é um dos cânticos mais cantados no mundo até hoje. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria escreveu a letra, o cântico de Maria, ela foi louvar e saiu aquela letra. Senhor, eu nem imagino as confusões pelas quais o Senhor está me colocando, mas eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Sabe, é tempo de adorar, é tempo de louvar. Deus espera que as Marias deste dia e os Mários aqui presentes tomem uma decisão de, pela fé, louvar. Lembra que eu te falei que eu parei de cantar? Era difícil, meu filho sempre estava no primeiro banco, ele dançava, ele cantava, os hinos todos, e em casa ele cantava o dia inteiro, a plenos pulmões, e o silêncio de minha casa grita no meu coração de tal maneira. Quando eu ia para a igreja, que começava o louvor, eu fazia de tudo para não virar o rosto, para tentar encontrá-lo, e eu me fechava. Na minha cabeça eu até louvava, mas a minha boca não abria. Aí um dia eu estava numa igreja episcopal, o pastor episcopal de batina, parecia uma igreja católica, e aí ele estava lá cantando com a igreja. Aí ele falou: um momento, para tudo.
E ele disse: por que vocês não estão cantando? É para Deus. Por que vocês não estão abrindo a boca para cantar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não cantar, não vai acontecer nada com Deus. Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Quem vai perder é você. Minha esposa olhou para mim, entendeu o que é que desenha? Eu falei: eu entendi. E naquela mesma noite, com dor na boca, eu abri minha boca para cantar. Mas sabe, eu tenho descoberto uma coisa, que quando eu canto, de alguma maneira que eu não entendo, Deus se faz tão presente, consola tanto, alegra tanto, anima tanto. Vou usar uma expressão lá de fora: energiza tanto. Outro dia eu fui orar na casa de uma dona, quando eu saí do apartamento dela, assim, para no corredor, eram 2 apartamentos por andar, eu saí, quando eu estava saindo, saiu de lá uma senhora com a sua filha, e ela imediatamente me apresentou: esse aqui é o pastor da minha igreja, ele veio orar na minha casa. Ele disse: olha, pastor, minhas vizinhas, dona fulana, ciclana, desembargadora e tal, aí pegamos o elevador para descer, e no elevador a desembargadora disse: eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei: pois não. O senhor faz energização de casas? Eu falei: faço, sim, senhora. Com pedras ou incensos? Com intercessões espirituais. O senhor pode vir na minha casa no dia que a senhora quiser. Quanto custa? Nada. A gente fica energizado. A gente sente que está. Louve pela fé, mesmo nesta situação difícil na qual você está passando agora. Eu tenho enxaqueca. Faz uns 5 anos que ela não me pega, graças a Deus. Eu quero crer que eu estou curado dela. Mas eu vou explicar por que eu tenho enxaqueca. Meus avós, por parte do meu pai, vieram da Síria. E os meus avós, por parte de mamãe, são israelitas. De maneira que os neurônios árabes estão na mesma cachola que estão os neurônios judeus. E de vez em quando eles quebram o pau na faixa de Gaza e a enxaqueca pega. Pensa que eu já não perguntei para ele: por que fizestes isto comigo, ó soberano? Aquelas 2 donas quebraram o pau e 6.000 anos depois se encontraram na minha cachola. E aí dá uma tontura. Não é tontura que roda lá, é eu que fico rodando. Aqui, roda aqui dentro. E uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Não sei como que não explode. E eu fico vomitando. 12 horas vomitando sem parar. Então eu já vou para o banheiro, fico deitado no banheiro com a cabeça apertada no vaso sanitário para ver se diminui a dor, e dali eu escalo o vaso, vomito, escalo o vaso. Sempre, é um horror. E eu perco o controle dos braços, das pernas, eu estou plenamente consciente. Até aviso nas igrejas, quando eu vou ser pastor numa igreja, eu falo: olha, eu tenho enxaqueca, se caso me der aqui na igreja, não estou endemoninhado. É sério, eu preciso que avisar, porque as pessoas pensam. Porque eu fico vomitando e balançando o braço e as pernas para tudo que é lado e gritando. Pronto, pegou, o demônio pegou o pastor, né? E aí eu fico 2 semanas com dor nas costelas, de tanta força que fiz. E leva 30, 40 dias para a tontura ir embora. Era complicado essa enxaqueca. E eu gritava muito, gritava muito, gritava muito. E numa dessas gritações todas, deu um estalo no pensamento. Para que perder tempo gemendo e gritando? Por que você não geme e grita adorando? Eu mesmo com aquela dor, vomitando, pensando nisso. Minha cabeça é doida, não sei como que funciona. E aí eu falei: é mesmo. Aí eu começava, em vez de dizer ai, eu dizia aleluia. Ai, não, aleluia. Assim, gritando: glória a Deus. Eu falei: pelo menos eu não perco tempo. Não é para que gritar?
E houve uma vez que eu estava nessa, e eu, muita dor, gritando e vomitando e dando aleluia e glória a Deus. Eu sei que por um instante o vômito passou e eu estava no chão ainda, e eu comecei a dar uma gargalhada, mas com a dor lá. E nisso minha mulher entrou no banheiro e disse: ah, não, você está me dizendo que você estava só fingindo? E eu não conseguia parar de rir, com a dor. E eu dizia para ela, e ria. E falava aleluia, e ria. E quando tudo passou, eu disse: meu amor, eu acho que o Senhor me visitou com a graça. A dor estava lá, mas por alguma razão, em vez de chorar, Ele me fazia rir. Louve pela fé. Eu não quero que você fique com dó de mim, e jamais quererei usar isso para comover você. Mas a gente louva lá em casa pela fé. Porque sabe que Deus o deseja, apesar e a despeito da circunstância pela qual passamos. Amém? E por último, Maria entendeu a hora de seu filho. Quando no casamento de Caná da Galileia, Jesus vira para ela e diz: que tenho eu contigo, mulher? Maria do lado de cá. A profecia daquela profetisa no templo, quando eu levei esse homem, ainda neném, ela disse: uma espada traspassará o seu peito. A espada acabou de ser enfincada no meu peito. Ela entendia: Ele vai partir. A Bíblia diz que ali Jesus dá início ao seu ministério na terra, que ela sabia, pelas Escrituras, que culminaria na crucificação, quando a espada traspassaria o seu peito de forma absoluta. A grande lição de Maria é: Maria educou seu filho para ser um homem. A maioria de nós educa filhos para serem sempre os nossos filhos. Nós temos que educar os nossos filhos para eles serem neste mundo o que Deus deseja que eles o sejam. E necessariamente nem todos eles morrerão crucificados. Quando eu vi minha filha ganhando um beijo do namorado dela na sala de minha casa, eu abri a porta e vi aquilo. A minha neném virou uma mulher. A minha filha está me traindo. Há sinais de que ela me deixará. Tudo isso estava passando na minha mente. Então eu vi que Lucinha não estava ali na sala e eu gritei: Lu, querida! E ela da cozinha: que foi, meu amor? Falei: vem aqui. E quando ela chegou, e os dois assustados com o meu berro: esse cara está fazendo com a nossa filha exatamente o que eu fazia com você. E ela casou com ele. Os nossos filhos têm que ir embora. Tem mães que prendem os filhos, e mesmo quando eles casam, faz a nora ou o genro virem morar com ela. Ou então ela compete. Ela, mulher, é ele, marido, compete com o genro, com a nora. Não. Temos que entender quando chegou a hora. Maria sabia: ele deixa a minha casa hoje.
ele já não está mais ao alcance de minhas mãos. Go. Vai ser o que Deus quer que você seja. Vai fazer o que Deus quer que você faça. Vai ser, nas mãos dele, para esse mundo, instrumento de bênçãos. Eu te libero, filho. Eu te libero, filha, com a minha bênção. Maria, eduque seus filhos para serem homens e mulheres de Deus. E quando chegar a hora, por mais que doa, vão com a minha bênção. Este é o grande desafio dos pais. Educar filhos para serem homens e mulheres de Deus e não para serem eternamente os seus filhinhos e filhinhas. 4 lições. Eis-me aqui, Senhor, sou tua serva e eu vou topar toda encrenca que vier por causa disso. Eu vou guardar a tua palavra no meu coração, pois ela me trará paz no enfrentamento das lutas. Eu te louvarei pela fé, mesmo quando as circunstâncias forem adversas. E eu, com a tua bênção, na hora certa, darei a bênção aos meus filhos, para eles ser o que o Senhor deseja que eles o sejam, para eles realizarem os seus sonhos na história da humanidade. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero pedir a tua bênção às mães desta igreja. Todo mundo aqui teve uma mãe. A maioria das mulheres aqui serão mães, se já não o são. Mas eu quero pedir aos Mários desta igreja que copiemos as virtudes de Maria. Que possamos, doa o que doer, dizer-te: eis-me aqui. Faça-se a sua vontade na minha vida. Ajuda-nos a guardar a tua palavra, a fim de que ela nos dê paz na hora da adversidade. E leva-nos a te louvar pela fé, não importando as circunstâncias. E nos dá a graça de, quando chegar a hora, abençoarmos os nossos filhos, para que eles tenham as suas carreiras, suas próprias famílias, sua profissão, para que eles exerçam no mundo o que o Senhor deseja eles o façam. Faz isso com esta igreja, faz isso com a minha vida, com a vida daqueles que estão nos assistindo ou nos assistirão posteriormente. Essa é a minha oração, no nome poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém. 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 E quando Jesus chegou no Getsemane, ele sabia que ele estava sendo traído naquela noite. Getsemane não é um lugar, Getsemane é uma pedra que estava num pomar de olivas. Essa pedra onde eles colocam os sacos de azeitonas, um em cima do outro, para que os sacos de cima pressionem lentamente o primeiro saco de azeitonas, e ela sendo lentamente esmagada, sai o óleo puro, extra puro, do primeiro saco de azeitonas, porque os de cima, 6, 7 sacos, estão lentamente esmagando, e as azeitonas do primeiro saco estão sendo lentamente esmagadas, a fim de que saia o óleo perfeito, sem atritos, o melhor azeite. Quando Jesus debruça nessa pedra que não tinha em cima dela sacos de azeitonas, o peso do pecado da humanidade e o peso da vontade de Deus estão lentamente esmagando Jesus.
E as gotas de sangue dele saem por causa desse esmagamento e caem pelo chão. E nessa hora de esmagamento, diz uma situação terrível, da pior situação possível. A oração que Jesus vai fazer é aquela oração que ele aprendeu da mamãe. Quando ele ainda nem tinha sido concebido pelo Espírito Santo, a mamãe dele disse, frequentemente repetiu para ele: então, filho, quando o anjo me visitou, eu disse: eis aqui a tua serva, faça-se a sua vontade. O que vem à memória de Jesus no Getsemane, com as gotas de sangue rolando, ele diz: Deus, podes passar de mim este cálice. Lembrei da mamãe. Todavia, faça-se a sua vontade. Como você sabe, você foi boa mãe. Como você sabe, você foi bom pai. Quando os seus filhos adultos dizerem com peito cheio e consciência plena: Deus, faça na minha vida a sua vontade. Deus te abençoe.